Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios, falando para toda a Baixada Santista e também pela TV Unisantos, o HF, canal 40. Olha, eu tô vendo uma matéria, ontem o prefeito Paulo Alexandre, aliás, foi ontem mesmo, o Paulo Alexandre Barbosa assinou um convênio com a CPFL. Eu acho impressionante essas concessionárias, não é? Como elas fazem o bem para a cidade. Não é? Como elas se preocupam com a cidade. Olha só, a CPFL vai investir em rede subterrânea no Valongo. Até o final do ano, todo o centro de Santos deve ganhar cerca de 1,5 km de rede subterrânea de energia. Muito legal, atendendo esteticamente ao processo de revitalização do bairro e beneficiando a instalação da Petrobras do Museu Pelé no Valongo. Eu fico impressionado como essas empresas são boas para a cidade, não é? Eu fico impressionado. Eu não sei se eles estão fazendo isso por causa da Petrobras ou do Museu Pelé, mas estão fazendo. Agora vou pedir um favor para a CPFL. Tem uma fotinho aí? Mostra a fotinho, faz favor. CPFL, além de investir na reurbanização que vocês tanto falam aí, de colocar os fios abaixo, tá vendo esse poste torto? Tem a outra foto? Passa as fotos. Tudo poste torto, poste quebrado, sem condição. Tem um na Conselheiro Nébias com a Luísa Macuco, vai cair na cabeça do pedestre. São postes de mais de 50 anos que a CPFL não se pode ir rodando, não se preocupa em apresentar. Não tem o da Conselheiro da Luísa Macuco? Pedi para pegar o da Conselheiro Nébias da Luísa Macuco. Tem o do Canal 6, não trouxe o do Canal 6. Canal 6 está caindo aos pedaços. No Canal 6, numa avenida importante, teve um acidente há mais de 1 ano e meio. A CPFL ou tá falida, não tem dinheiro, pode estar falida, pode não dizer para as pessoas, né? Ou não quer investir na cidade, ou está preocupado em investir no que interessa para os outros, que é a Petrobras. Né? Parece que essa cidade hoje só serve para a Petrobras. Todo mundo tem que se abaixar para a Petrobras passar por cima. A Petrobras que vive a maior crise internacional da companhia. Eu não sou acionista da Petrobras, mas se eu fosse, eu entraria com uma ação, porque a Petrobras perdeu nos últimos 3 anos o equivalente a uma outra Petrobras. Quem tem ação da Petrobras, e foi o grande engodo do governo brasileiro, vender ações de uma empresa, se capitalizar, uma empresa que estava no risco técnico, de acordo com especialistas em economia, perigosíssimo para uma grande companhia como a Petrobras. Lógico, não pode quebrar, né? Imagina o Banco do Brasil quebra, a Caixa Econômica Federal quebra, a Petrobras também não vai quebrar. Agora, a CPFL, em vez de atender... Puxa vida, pedi as fotos do Canal 6, não mandou. Thaisa, tem que avisar lá, eu pedi para as fotos do Canal 6, pedi a foto da Conselheiro Nébias com a Luísa Macuco, o mais torto não mandaram. É um que está caindo na cabeça das pessoas e ninguém toma conta. E eu quero também deixar registrado aqui, ontem eu estive no Congresso, nós temos o vídeo do Congresso, ontem eu estive no Congresso de Municípios, né? Muitos deputados estavam lá. Quero deixar aqui, muita gente acha que eu não gosto da Márcia Rosa, né, a prefeita de Cubatão. Ontem eu cumprimentei, ela estava muito bonita, falei, Márcia, você está muito bonita. As minhas diferenças políticas com a Márcia Rosa não implicam em eu não elogiar a beleza. Se eu não fosse casado, eu dava em cima da Márcia Rosa. Márcia Rosa sempre bonita, charmosa, estava lá discutindo os precatórios da cidade.
nós estivemos participando e eu tive o prazer de entrevistar o presidente do Tribunal de Contas, o corintiano Roque Cittadini, que conversou com o programa e você vai assistir no bastidor. Tá aí o Paulo Alexandre feliz, cochichando, grande Paulo Alexandre, o Paulo que vai enfrentar uma barra agora, viu? Diz que o pessoal tá reclamando que os alunos, os pais de alunos reclamam de falta de uniformes na rede municipal. Caramba, daqui a pouco vai ser o uniforme de inverno, de verão já era, daqui a pouco é o de inverno. Mas eu sempre digo aqui, as pessoas não acreditam, eu vou trazer no programa, vou ver se a prefeitura libera, o chefe de gabinete, o Rogério Santos, ele coordenou a equipe de transição. E nessa transição houve o grande equívoco da dívida de Santos. Mas volta comigo, muito obrigado. Nós voltamos a falar desse assunto em outra oportunidade, porque eu estou recebendo agora meu amigo Ângelo Coelho. Primeiro, Ângelo, tudo bem? Como é que você vai? Tranquilo? Bem, o Ângelo, que é presidente do Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo. E o Márcio Codonho. Márcio, boa tarde, obrigado pela participação. O Márcio, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, a ANFAP. E a luta continua, diria o guerrilheiro, né, Ângelo? Boa tarde, obrigado. Obrigado. Hoje a gente traz a informação muito importante, que diz respeito à questão do consumidor, que é a luta que a ANFAP está travando com as principais montadoras, que diz respeito à peça automotiva. Por que hoje os fabricantes, há muitos anos, desde 1920, vai explicar melhor, se fabrica a peça automotiva no nosso país, do chamado mercado independente. E, infelizmente, de um tempo para cá, as montadoras passaram a ir para cima dessas indústrias, proibindo que essas peças fossem fabricadas, alegando aí o direito da patente, do desenho, da produção da peça, impedindo que esse mercado possa crescer e, por outro lado, o consumidor perdendo, né? Por que as peças automotivas são tão caras? Um exemplo, Augusto, que é muito importante, um promotor do Ministério Público de São Paulo, chamado Dr. Gilberto Nonac, entrou com uma ação civil pública contra as principais montadoras como Ford, Fiat, GM e Volkswagen. Para você ter uma ideia, o tamanho do preço, olha que esse mercado ainda ajuda a regular independente. Esse mercado independente regula o preço da montadora. Mas se você quiser montar um kit Corsa ou um kit Palio, um carro popular na sua garagem, você paga hoje de 6 a 14 vezes o preço de comprar um carro zero na concessionária. Ô Ângelo, Márcio, eu já ouvi essa história. Um amigo meu tinha uma vontade de construir um carro na garagem dele e ele foi nas concessionárias e foi fazer a conta. Acho que realmente não chegou nesse número de 6 a 14 vezes, mas dava quase 3 carros. E o brasileiro tem uma característica interessante. Você conversa com o pessoal que tem problema de carro, precisa consertar, arrumar, enfim, e a tal da peça genuína, não é? Qual é a diferença hoje, como funciona? E uma outra pergunta que eu vou te fazer, muitos fabricantes fornecem a peça com o nome, é como roupa, né? A oficina que fabrica, às vezes não é a da marca, né? Você coloca a marca, funciona assim também? Exatamente. Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado pela participação. Exatamente. A situação das peças, ela caminha da seguinte maneira. A peça genuína é aquela que é vendida na concessionária, certo? Ela tem a marca da montadora, Fiat, Ford, GM, Volkswagen. Alguns fabricantes dessas peças, porque a montadora praticamente não faz peça nenhuma, certo? Ela compra essas peças e tem empresas que produzem sobre encomenda, sobre contrato. Em alguns casos, ela pode vender diretamente no mercado independente, que não é na rede de concessionárias. Tá? Então, essa peça é uma peça original, mas não é mais genuína. Não com carimbo. Não com carimbo. Vende com a marca própria da fábrica que produz. Mas a especificação técnica e a qualidade é a mesma. Exatamente a mesma. E no caso, você tem mais uma linha de produtos, que a gente chama de produtos similares, que são empresas produtoras independentes, como é o caso da minha empresa e das empresas que fazem parte da associação que a gente representa, que também tem as mesmas especificações técnicas, tá? No nosso caso são peças visuais, então ela tem exatamente a mesma característica da peça para que elas possam encaixar no carro para restabelecer a característica original, só que elas só são vendidas no mercado independente. Então, essas nossas peças,
até o tipo de empresa que nós temos, o tipo de a condução de só trabalhar nesse mercado, nós conseguimos ter peças com a mesma especificação técnica, só que com preços muito mais atrativos para o consumidor. E hoje a seguradora ela permite que o segurado ou a oficina autorize colocar uma peça fabricada sem ser a tal da genuína, da original, Ângelo? A princípio, hoje não. Hoje não. Independentemente disso, a norma permite o Código de Defesa do Consumidor devolver o veículo como ele estava antes da colisão. Se lá havia uma peça aplicada no mercado alternativo, ele vai colocar. Aplica-se uma peça no mercado alternativo. Imagina que um seguro contra terceiro, você se acidenta com um carro mais antigo e você tem uma verba sei lá, de 20 ou 30 mil reais, é um exemplo, e por qualquer razão a seguradora vai lá e paga só o preço de uma peça genuína. Como essa verba não se renova, ela se extingue, o que vai acontecer? Você perde com isso, o consumidor perde. Então, naturalmente, deveria se aplicar, se o carro tem uma peça no mercado alternativo, se aplica uma peça no mercado alternativo. Então, a pergunta é interessante, leva um momento também interessante, que é a questão do seguro popular. Não sei se você está acompanhando. Vai entrar no mercado com força, né? Está engatinhando. Está se discutindo. Na verdade, já se entrou, né? As seguradoras já entraram. Mas o que causa bastante estresse da nossa parte, nós estamos acompanhando, inclusive, tem alguns canais de televisão que estão nos procurando para tratar desse assunto, inclusive, as seguradoras, há muitos anos, vêm se utilizando das peças usadas. Já foi objeto de discussão. Nós já fizemos cada programa aqui, né, sobre esse assunto. Peças usadas sem o conhecimento do consumidor. É diferente, que é crime, né? Então, agora, eles sem saber o que fazer com os salvados, com os veículos salvados. Salvado é aquele que sofreu sinistro, não é isso? Sofreu acidente e aquele carro teve mais de 75% de dano e esse carro é considerado perda total e a seguradora fica com esse salvado. Então, sem saber o que fazer, porque a legislação em alguns estados como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo não deu prova ainda de ter mudado nada de forma definitiva, está proibindo e forçando a baixa desses carros. Então, eles inventaram agora esse imbróglio, na minha opinião, porque o curioso dessa situação, Augusto, é que esse mercado independente, que existe há muitos anos, como desde 1920, na época da guerra, inclusive ele pode comentar melhor, na época não se tinha peça, era esse mercado que abastecia e fazia com que a frota andasse, não se fala de criar um seguro para que o consumidor possa usar peças novas do mercado alternativo. E o consumidor aceita muito bem. Essa é a intenção? Essa é a discussão hoje? Não, a discussão que está sendo tratada em diversas frentes, vamos falar assim, está sendo tratada no CAD, na CPI da Assembleia Legislativa, é que existem algumas montadoras, especificamente Ford, Volkswagen e Fiat, que alegando um direito de propriedade do desenho, certo? Elas estão tentando. Não é errado. Não. Elas têm o direito é válido. Só que o que nós acreditamos e o que a gente defende e que está sendo pauta de diversas discussões confirmando isso, é que a peça ela só pode valer o desenho para o carro como um todo. Porque no momento que você vai comprar um carro, você tem, por exemplo, um Palio, um Fiesta e um Corsa. A aparência, ela é o fator preponderante para você escolher qual carro. Mas depois que você compra esse carro, você não tem mais jeito. Você só pode, por exemplo, você teve um acidente com o seu Palio. Refém da montadora. Exatamente. Você bateu o Palio, quebrou o para-choque, você não pode colocar qualquer outro para-choque que não seja o para-choque do Palio específico do seu ano. Se a indústria tiver, se a empresa tiver, a Ford, a Fiat, qualquer uma delas, se ela tiver a patente industrial, ela não permite que ela tenha essa proteção? É essa a discussão que nós acreditamos e estamos discutindo isso, que o desenho vale para o carro. Mas para individualmente a peça. Individualmente a peça na reconstituição do bem como um todo. Por quê? No momento que você cria a patente e a garantia de que ninguém pode fazer aquele carro, você fomenta a concorrência. Isso é bom para o consumidor. Porque alguém vai precisar fazer um carro diferente. Lógico. Certo? Agora, no momento que você pega e você dá um monopólio à empresa para que só ela possa produzir aquela peça, o consumidor, que é o mais importante dessa cadeia, ele fica refém de uma situação monopolista que
a empresa pode definir o preço, a empresa pode definir o tempo de vida do carro, entendeu? E quem vai vender? Exatamente. Até isso ela consegue então, definir. Quem fora tudo isso, você ainda bota em risco toda uma cadeia que envolve indústrias, distribuidores, varejos, aplicadores, certo? Que, se porventura se valer isso do monopólio, vão sumir. Então, são mais de 1 milhão de empregos no Brasil só nessa situação. Agora, os chineses superaram isso, né? Porque você entra no site chinês, você tem todas as peças de todos os carros, é uma coisa impressionante. Inclusive, eu conheci algumas pessoas que estavam importando peças da China. Olha só, esse mercado trabalha de forma bem liberal, mas um exemplo, Fiat e Volkswagen, onde as suas fábricas sede, esse assunto já foi discutido e foi esgotado. Lá eles não podem fazer mais. Lá existe a liberdade. Quer dizer, em muitos países já foi discutido. Quer dizer, uma empresa pode produzir um paralama do Palio tem paralama? Nem sei, ainda tem paralama? Pode produzir. Desculpa a ignorância do apresentador. Não, o que acontece é o seguinte, na maior parte dos países... Paralama para mim é só de Fusca, mas tudo não, bem. Mas tem também. Ele é menorzinho, mas tem. Então, a maioria dos países, Estados Unidos, a grande maioria dos países da Europa, a Austrália... Já é liberado. Já é liberado. A Fiat não pode fazer isso no país dela. A Volkswagen não pode fazer isso no país dela. Mas querem fazer aqui. Nós vamos fazer um intervalo. A CPI vai tratar disso? Já está tratando disso? Exatamente. Da liberação, mas aí isso aí vai só tratar no estado de São Paulo, né? Porque o certo seria levar essa discussão para o governo federal. Já está? Na verdade, vai contribuir, porque agora vai ouvir essas pessoas, como o presidente da Ford, da Fiat, todos estão sendo chamados a prestar esclarecimento. Só tem que tomar cuidado de não pegar um deputado lá, relator, que acaba ganhando algum avião de presente, né? E aí muda as decisões. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, mandando um abraço especial os meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br, 3228-8000, um abraço. Fábio Garibe, o Fábio tem um Fusca 1953 e ele, inclusive, está vendendo esse Fusca, ofereceu para o Miguelzinho da Frota, tá vendo? O Miguel ofereceu
R$180 mil ele não vendeu o Fusca. Impressionante, viu? Impressionante. Mandar um abraço também aos meus amigos sempre atentos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E quem também nos apoia, o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário. E hoje, agora com essa MP 595, se os trabalhadores portuários não se preocuparem, muita gente vai rodar. A verdade é essa. Por isso a qualificação é fundamental. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário. O Ângelo estava me dizendo, já ocorreram 2 reuniões da CPI, é isso, Ângelo? 2 reuniões da CPI, já foram ouvidos, foi ouvido o Renato, que representa a FAP, já foi ouvido também o presidente do sindicato, do Sindicato do Comércio. Sincopessas. Quem comercializa. Que é a favor também, Márcio? Frontalmente. Porque o grande volume de peças, tanto visuais quanto mecânicas, vendidas no mercado nacional, vamos fazer escoado pelo mercado independente. O mercado independente ele tem muito mais capilaridade do que o mercado oficial das montadoras. Por exemplo, nós devemos ter por volta de 4 mil concessionários no Brasil e temos por volta de umas 40 mil lojas. Então, você tem muita dificuldade de encontrar alguma peça quando você está fora do grande centro. Mas uma loja do mercado independente você vai encontrar mesmo nas menores cidades. Agora, Ângelo, isso também reflete uma outra situação. É comum você escutar alguém que está com um carro na oficina, estou há 3 meses esperando uma peça. Sim, o monopólio, exatamente o monopólio cria isso, né? Essa ação, na verdade, que não começou agora, começou em 2000, quando começaram a registrar a propriedade... 2006. 2006, muitas dessas indústrias que vinham desenvolvendo, e ele pode falar melhor, o custo é elevadíssimo. Para você chegar a ter a peça para comprar, é muito caro. Essas empresas simplesmente pararam de investir nessa. Então, o resultado está aí, o consumidor já está sofrendo. Os reflexos, né? Reflexos também existem peças. E essa relação se cruza. Muitas das peças que não se fabricam, são peças que já não se encontram mais no mercado. Tem veículos parados há meses. Quer dizer, as montadoras estão, e as reclamações chegam ao sindicato o tempo todo. Imagina o reparador inicia o reparo e não consegue concluir, porque falta um fechamento numa parte interna, e o carro fica 3, 4 meses. O carro ocupa espaço, o consumidor, claro, não tem o carro, você não recebe. É verdade. Agora, Márcio, desde 1920 que existe essa... Não é da tua época, naturalmente. Não, mas a situação é a seguinte, o mercado independente, ele apareceu exatamente pela incompetência das montadoras de fornecer as peças. Por quê? Ele começou em 1920 porque nós tínhamos carros, mas não tínhamos indústrias. Então, você trabalhava pela importação e a venda pelo mercado independente. E desde 1920 até agora, em 2006, a indústria independente ela foi se desenvolvendo exatamente porque não se tinha peça suficiente para atender todo o mercado. E nós fomos trabalhando e tudo mais. A partir de 2006, nós acreditamos que, devido à entrada de vários players, de várias outras montadoras, as margens de lucro da venda de carros novos caiu um pouco. Essas 3 montadoras, né, Ford, Fiat e Volkswagen, acabaram trabalhando da seguinte maneira: olha, o que a gente de repente não ganha tanto no carro, nós vamos ganhar na peça. E tem um estudo que coloca aqui a serviço e peça na concessionária representa 10% do movimento financeiro, mas só que 30% do lucro. Puxa vida, onde tem a maior lucratividade. Exatamente, com 10% você faz 30%. Olha só a proporção. Exatamente. Agora, Márcio, quem está em casa assistindo o programa, quiser participar, né, desse movimento, quiser interagir, vocês estão com algum site onde pode haver manifestação? Vocês têm algum canal de comunicação? Sim, nós estamos no Facebook, www.anfap.com.br.
No site já tem link para o Facebook, para o Twitter. Que legal. A gente sempre está divulgando as notícias, inclusive do mercado automotivo de uma forma geral. Essa questão de desabastecimento, questão de compra consciente. Deixa eu só repetir, é www.anfap, o P muda ou com E? Não, ANFAPE. P, ótimo, .com.br. Ali tem todos os... Tem todos os links e todo acesso a reportagens, acesso aos processos, o que está acontecendo na CPI. Legal. Márcio, muito obrigado pela tua participação. Pra você. Ângelo, e as seguradoras? Está tudo em dia? Todo mundo recebendo seguro? Está tudo tranquilo? Não temos problema nenhum? Nós podemos marcar 3, 4, 5, 10 programas, né? Infelizmente não. O consumidor tem que continuar atento, fazer valer o direito dele, procurar sempre o reparador da confiança dele, abrir mão dessas indicações que as seguradoras têm feito, que infelizmente elas têm continuado prejudicando demais o consumidor. E em breve eu vou trazer novidades para você no que diz respeito a Bradesco e coisas que acontecem. Pelo amor, nem me fala, olha, a pior seguradora Bradesco, impressionante, uma tranqueira de empresa, só traz prejuízo a quem tem seguro do Bradesco. Então, um amigo meu está sofrendo, impressionante o que esse pessoal da Bradesco faz com os seus clientes. Impressionante. E tem um lucro aí, não dá para entender. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui da TV Com, canal 11, e também através da TV Unisantos, o HF40. Muito obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e